Boa noite, sejam bem-vindos aqui ao site de tratamento de resíduos sólidos www.trsólidos.com. Nesse vídeo vou responder a pergunta do usuário que está querendo saber sobre a viabilidade econômica de um biodigestor. Então foram feitas perguntas, essas perguntas aqui estão à disposição no site. As seguintes perguntas e as seguintes respostas obtidas. Primeiro, que tipo de biomassa você tem à disposição? Ele falou orgânico. Então, suponho aqui que seja resíduos sólidos orgânicos decorrente aí das residências, restaurantes e tudo aí da cidade. Que quantidade diária, mensal ou anual você tem? Ele colocou 20 toneladas, mas não colocou aqui se é por dia, mês ou ano. Eu vou supor que é por dia, que seria uma quantidade razoável. Então, se é possível comercializar o gás na sua cidade? E ele respondeu que sim. A outra pergunta é se existem grandes consumidores de energia elétrica na sua cidade, como indústrias, fábricas. Ele falou que não. Você teria cliente para biofertilizantes? E aí ele disse que sim. Analisando esses dados, a gente pode pensar que se trata então de uma cidade pequena, talvez uma cidade do interior. Por quê? Vamos aqui no outro slide. Se a gente tem 20 toneladas de lixo orgânico por dia, e se a gente pega aqui o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, uma das tabelas, que ele fala da estimativa da composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos, ele diz que matéria orgânica dos resíduos está em torno de participação de 51,4%. Tá? Isso aí é para todo o Brasil, é uma média do Brasil. Há de se estudar se na cidade corresponde isso também. Mas de qualquer forma, ele disse que 20 toneladas ao dia. Partindo do princípio que de 51,4% corresponde à massa orgânica, então eu vou interpretar aqui para ficar mais fácil os cálculos que estamos aí 20 toneladas por dia de resíduos sólidos orgânicos, corresponde a uma cidade de cerca de 40 mil habitantes. Portanto, a nível de Brasil, uma cidade pequena. Então, continuando aqui para a interpretação dos dados, em primeiro lugar eu vou dizer para vocês que as fontes aqui dos números que eu vou estar citando, elas se encontram tudo aqui no site. Você pode ver nessa mesma postagem, estão os links aí das fontes, onde eu retirei os números. Então, começando aqui, toneladas de resíduos sólidos por dia, 20. Metros cúbicos de biogás por tonelada. Como eu falei para vocês em outro tópico, dependendo do resíduo sólido orgânico, existe diferentes quantidades de metros cúbicos de biogás por tonelada. E nesse caso, resíduos sólidos orgânicos, estamos com 100 metros cúbicos. Então, metros cúbicos de biogás por dia, eu vou multiplicar 20 vezes 100 e vou chegar a 2.000. Então, ao mês eu tenho 60 mil metros cúbicos. Sabendo que o biogás dos resíduos sólidos orgânicos tem 61% de metano, então temos 36.600 metros cúbicos de metano por mês. Sabendo que cada metro cúbico de metano eu tenho uma quantidade de energia em kWh de 9,97, então multiplico essa quantidade de energia por metro cúbico vezes a quantidade de metros cúbicos que eu tenho ao mês aqui e vou obter ao mês 364.902 kW térmicos. Corresponde a uma potência térmica de 506,81 kW. Então, tendo um motor que tenha 40% de eficiência na transformação dessa energia térmica em elétrica, eu vou ter uma potência elétrica de 202,72 kW, o que vai me dar 145.960,8 kWh elétrico por mês. Eu procurei então uma fonte oficial do preço do metro cúbico do metano e não encontrei. Por isso eu entrei em contato com um amigo meu,
Obrigado aí, Antônio, lá da cidade de Rodeio, em Santa Catarina, que me falou que o metro cúbico que o cliente paga direto, ele está custando R$ 1,99, certo? Então, se você produz essa quantidade de gás de 36.600 vezes R$ 1,99, você vai estar aqui com uma renda bruta de R$ 72.834 por mês. Vale lembrar que isso aqui é a renda bruta, portanto você tem aí que tirar custos de transmissão desse gás, se houver uma empresa que vai fazer a transmissão desse gás, né, através da tubulação, os impostos, os funcionários, mas mesmo assim é uma renda bruta muito alta que, assim, no primeiro momento, compensa qualquer investimento que você fizer para a geração de metano e para a venda do gás. Se a gente baixar isso aqui pela metade, mesmo assim fica um negócio bem lucrativo, né? Vendendo a R$1, então você tem aqui R$ 36.600 por mês vendendo esse gás decorrente desses 20 toneladas por dia de resíduos sólidos orgânicos. Aqui ao lado eu estou calculando quanto se ganharia em um biodigestor que com essa potência elétrica vendesse o seu quilowatts elétrico a 12 centavos, como eu vi nos leilões de energia elétrica que acontecem aí da EPEN. Então você teria uma renda aqui mensal de R$ 17.515,3, bem menor do que se vender o gás diretamente. E isso não para ainda, porque aqui eu estou calculando para vocês, no biodigestor, a saída, que é o investimento necessário para ter a central que vai gerar essa energia elétrica, né? Essa quantidade de energia elétrica que a gente quer. Então, olhando-se aí um biodigestor e vendo lá nas fontes que eu já citei, eu estou aqui com um custo específico de 4.000 euros por quilowatts instalado. E nesse caso aqui eu estou com 212 kW, 202, desculpem, então eu vou estar com um total aqui de 810.893, para não ser muito exato, 811 mil euros, o que vai dar em reais. Eu peguei aqui a cotação de R$ 2,5, um euro correspondendo a R$ 2,5, então eu estou com cerca de 2 milhões de reais, certo? Eu coloquei a seguinte questão: para a gente levar essa tecnologia para o Brasil, eu vou conseguir baixar isso daí em 40%, analisando já um pré-estudo que nós fizemos com os equipamentos que a gente encontra no Brasil e comparação de preço, ou seja, 40% de desconto para levar para o Brasil. Então o preço é 60% do original, o que daria mesmo assim R$ 1.216.000. Na hora de financiar esse valor, claro que você tem que procurar um fundo que você pague o menor preço aí de juros possível e também que pague no maior número de prestações possíveis, no intuito que a prestação mensal fique pequena. Então eu achei aqui o Fundo Clima, que é do BNDES, que permite que você financie em até 15 anos, o que dariam 180 meses. Dividindo o valor de 1.200.000 por 180 meses, eu vou estar com uma parcela mensal de R$ 6.757 por mês. Vale lembrar que isso aqui é sem juros, correto? Vai aí entrar alguns juros, que aí você entra em contato direto com o banco para saber quanto é que fica isso. Então, isso me daria um saldo mensal, aqui repito, sem juros, de 17.500 menos 6.750, o que daria 10.750. Estou arredondando aí os números para não ter que falar tanto número. Então você estaria com um saldo mensal de R$ 10.750. Se você aumentar o preço aqui da prestação com juros, digamos que essa prestação chegue a algo em torno de mais 60%, sei lá. Vamos arredondar essa prestação para R$ 10.000. Mesmo assim você teria lucro no financiamento, porque estaria com uma renda bruta de 17.500 menos R$ 10.000 e daria um saldo aqui de R$ 7.500. Com esse dinheiro você ia ter que pagar o custo operacional e o custo de um funcionário, que normalmente precisa só de um funcionário para essa central. Provavelmente, então, você estaria aí com
um lucro de algo em torno de R$ 4.500 por mês. Agora, em relação ao metano, a grande diferença é que o investimento em um biodigestor, ele inclui basicamente os fermentadores, o motor e o gerador elétrico. Se eu retirar o motor e o gerador elétrico e ficar só com o fermentador, o que para mim já é suficiente para gerar metano, eu vou reduzir esse investimento de 1.200.000 em 40% e vou ter aqui um valor de R$ 730 mil. Parcelando esse valor pelo mesmo fundo clima, em 180 vezes, eu vou estar então com uma prestação de R$ 4.000 arredondado, o que me daria um saldo mensal de R$ 68.800, que é esse valor bruto menos o valor da prestação. Você percebe que se eu não financiar, se eu quiser vender o metano direto e não financiar esse valor, eu posso pagar essa central em até 10 meses. 10 vezes, que o preço que você recebe por mês é mais ou menos 1/10 do valor da central. Portanto, para quem tinha dúvida se era mais viável vender metano ou energia elétrica, aí a resposta: muito mais lucrativo vender o metano do que a energia elétrica. Então você tem que analisar na sua cidade o que você pode vender depois que fazer o aproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos. De preferência, venda o metano. Caso não dê, procure uma grande empresa que tem uma demanda muito grande de energia elétrica e venda energia elétrica então para ele. Qualquer dúvida, escreva para mim lá no post, no site, que aí eu respondo lá mesmo, e as perguntas e as respostas servem também para outros internautas. Um abraço, até o próximo tópico.